Independente do tempo que você esteja liderando as pessoas ou empreendendo em um negócio, você vai passar por uma situação que é um grande desafio para qualquer empreendedor, para um líder, para um gestor. Semana passada eu estava visitando um cliente e aí ele estava me contando algumas situações que ele estava tinha enfrentado na empresa, que é normal, todo mundo enfrenta isso em algum momento, mas ele me contou justamente um momento em que ele teve que demitir um colaborador que trabalhava com ele desde o tempo em que ele abriu o negócio, ou seja, há mais de 10 anos aquela pessoa trabalhava com ele. E aí você sabe que alguém que está trabalhando com você durante tanto tempo, você já não considera mais um simples colaborador, e sim é uma pessoa que faz parte às vezes da família, faz parte do teu convívio diário, de troca de ideias, você cria um vínculo muito forte com a pessoa que você tem um relacionamento durante mais de 10 anos, passando alguns anos, você acaba criando esse vínculo. E ele estava me contando o quanto foi, primeiro, emocionante, porque envolve as emoções todas naquele momento, obviamente, o quanto foi desafiador para ele ter que dizer isso para a pessoa, mas era necessário, então ele teve que passar por este momento. E eu acredito que você, em algum momento da tua carreira de empreendedor, no teu negócio, você vai passar talvez por este momento. Não é algo que a gente queira, mas é algo que muitas vezes é necessário fazer. É aquela relação que chega a um momento em que não dá mais para continuar, enfim, e que às vezes precisa disso. O fato é que a gente aprende muito neste momento também em que a gente está nessa situação em que essa demissão vai acontecer, né? Por quê? E uma das reações que ele me contou que aconteceu foi que a pessoa ela já esperava por isso e estava esperando este momento acontecer. Então, olha só, às vezes você fica adiando muito uma decisão e acaba se surpreendendo com a reação da pessoa porque ela, de alguma maneira, ela já estava esperando aquilo acontecer. Interessante isso, né? Às vezes a gente sofre muito, passa muito tempo até tomar uma decisão, até fazer isso, pensando no que a pessoa vai sentir, pensando no que pode acontecer com ela e tal, enfim. Então esse é o maior desafio, mas às vezes ele é necessário. Eu li um livro do Simon Sinek, O Líder se Serve por Último, e ele sugiro até a leitura, mas ele comenta lá que os colaboradores eles são como uma família. E como uma família, você não iria mandar embora um membro da tua família. E é quase isso um colaborador que está tanto tempo trabalhando com você. Ele passa a ser esse membro da família. Mas nos negócios, às vezes, isso é necessário. Às vezes a pessoa já não tem mais a motivação, você já fez várias coisas. Às vezes ela está esperando esse momento porque ela quer algo diferente para a vida dela. E aí não combina mais a visão que ela tem com a visão do negócio e por aí vai. Os motivos são N motivos, mas esse momento é um momento realmente bem complicado, bem difícil para qualquer pessoa enfrentar. E lembra sempre que é um momento difícil para ambas as partes. Ninguém gosta, se você é um gestor, você não gosta de estar nessa situação, de ter que fazer isso. O colaborador que está ali, cara, para ele também é horrível. E eu lembro de um gestor amigo meu que em um momento ele foi demitido próximo do Natal, ou seja, justamente naquele momento do ano, né, historicamente, em que as pessoas estão mais sensíveis, em que as pessoas estão querendo conviver com notícias boas e tal, e ele tinha que contar para a família que havia sido demitido. Então, eu sugiro que você como empreendedor tenha alguns cuidados
quando tiver que fazer isso, e vai acontecer, se não aconteceu isso e ainda em algum momento da sua carreira vai acontecer, todos nós passamos, eu já passei por isso, tenho vários clientes que passam por isso de vez em quando e é necessário, né? Então, uma primeira conselho que eu te dou, assim, se possível, escolha bem na hora de contratar o seu colaborador. Mas entenda que mesmo passando por diversos critérios nessa contratação, ainda assim vai existir um momento, porque é ciclo, né? A vida é cíclica. Então, em algum momento, essa pessoa vai cumprir esse ciclo junto com você e na tua empresa, trabalhando na tua empresa, e ela vai procurar talvez algo melhor para a carreira dela, algo diferente para a carreira dela, alguma coisa que represente talvez crescimento para ela, e isso é natural, apoie essa ideia, tá? Mas em que sentido examine bem na hora de contratar? Quero te contar uma experiência minha. Eu, em uma oportunidade, contratei um amigo para trabalhar e para ele tomar conta de um setor da empresa. E aí, como muitas vezes a gente acaba confundindo amizade, foi o que aconteceu. Como a gente era amigo antes de ter a relação de trabalho, a relação comercial, acabou se confundindo um pouquinho e tal, e eu não sabia cobrar os resultados porque era meu amigo, ele como amigo achava que era amizade, se confundiu tudo, e eu levei mais de 1 ano quase para nós termos a conversa de demissão, e isso fez com que fosse desgastando inclusive a amizade, mas terminou, graças a Deus, numa boa, terminou preservando aquela amizade, ele entendendo, e enfim, foi uma maneira bem sutil de nós encerrarmos aquele ciclo de trabalharmos juntos que aconteceu. Por isso, o passo de contratar é um passo que deve ser lento, mas a demissão deve ser o quanto mais rápido, melhor. Né? Contratar lento por quê? Porque você precisa conhecer a pessoa, examine, defina bem um perfil, não baseado só no perfil, tente conhecer um pouco daquela pessoa antes realmente de contratar. Isso preserva mais tempo do colaborador contigo, isso faz com que essa relação perdure por mais tempo. Não significa que vai ser o resto da vida, mas significa que vai por mais tempo ser saudável esse período que está se convivendo, tá? Outro cuidado que você tem que ter é de que nesta hora não é a hora, eu sempre tenho essa regra, né, comigo, esta não é a hora para lavar a roupa suja, né? A roupa suja a gente não lava nessa hora, né? Os termos bem do dia a dia, tá? Essa não é a hora para você ficar dizendo, olha, pô, você fez isso de errado, você fez aquilo de errado e tal, enfim. Lembra sempre que esse momento, ele é difícil para você e é difícil também para outra pessoa. Então é a hora de chegar num acordo comum, né? Chegar num consenso, explicar os motivos reais, né? Os motivos verdadeiros pelo qual está acontecendo esse fato, tentar ajudar a pessoa, né? Mas lembra de fazer isso também de forma sincera, honesta, tentar ajudar ela em algum momento a partir daí, enfim, mas a regra para você, lembra disso, não é a hora de lavar a roupa suja. Eu lembro de uma empresa onde eu trabalhei que não existia depois da demissão nenhuma ação judicial na Justiça do Trabalho por parte dos colaboradores. Numa época em que isso era uma fábrica, né? As pessoas eram demitidas e com certeza contratavam um advogado, mas nessa empresa não tinha nenhum caso de Justiça do Trabalho, justamente porque no momento da demissão nós criávamos toda uma forma respeitosa de conversar com aquele colaborador.
e aí servíamos de apoio também para ele. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar sempre, a gente está diante de um colaborador que passou muito tempo com a gente muitas vezes. Então, ele merece respeito, ele merece ser tratado com esse respeito, e isso evita também problemas futuros para a empresa, tá? E outro cuidado que a gente tem que ter aqui, que eu anotei, encare como parte do negócio, né? Às vezes você não quer fazer isso, às vezes você não tem habilidade, você faz isso porque você não gosta, né? Mas faz parte do negócio, faz parte do trabalho. Existe um momento em que você vai ter que demitir algum colaborador, tá? Por algum motivo, por algo, né? Seja porque terminou o ciclo, seja porque mudou algumas coisas. As pessoas nem sempre se adaptam a algumas mudanças, e o que está acontecendo hoje é muita mudança acelerada, as pessoas precisam se encaixar nisso, e tem muito colaborador que está preso a fazer como era antigamente, preso a como o gerente passado fazia, preso a como era o ano passado, tempos passados, funcionava desse jeito. Então eles estão presos naquela mentalidade. E o que você quer são pessoas que estejam inovando, são pessoas que queiram a mudança, que acompanhem a mudança do que está acontecendo, tanto no mercado quanto no mundo, nas coisas que hoje a gente vê por aí, tá? Então, este é acredito, grande desafio, uma das coisas que a gente não gosta de fazer, mas que tem necessidade de fazer. Se você é um empreendedor, você é um líder, se você é um empresário pequeno, grande, enfim, em algum momento, alguma pessoa da equipe você vai ter que ter uma conversa dessa. Então, lembra sempre, se puder contratar de forma muito bem criteriosa, fazer uma contratação mais demorada, mas uma demissão rápida, né? Então, demore para contratar, mas quando for demitir, faça isso rápido. Essa é a primeira dica. A segunda, lembra sempre, regra, não lave roupa suja na hora da demissão, tá? E o terceiro, lembra que este é um momento normal do negócio, mas procure fazer isso da melhor maneira, evite aqueles períodos de Natal. Poxa, quem é demitido no Natal, isso é horrível. Então espere o momento correto para fazer isso. Enfim, a regra é respeitar também a outra pessoa. Eu espero que possa contribuir muito para o teu desenvolvimento, para a tua carreira como empreendedor. E se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha este vídeo com algum empresário teu amigo que pode estar se beneficiando desse conceito, dessa dica, dessa ideia. Deixa aí teu comentário se esse já foi um desafio para você e como é que você faz para passar por este momento, né? Ou se tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários. Será um grande prazer poder ler o comentário de todos vocês. Meu muito obrigado, esse foi o nosso podcast Dose de Liderança de hoje. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço no coração e até nosso próximo episódio.